Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fata. Hoje nós estamos fazendo o primeiro vídeo inédito desse ano de 2024. Nós tivemos uma pequena folga em janeiro e agora em fevereiro nós retornamos com os vídeos. O primeiro vídeo do mês, como sempre, é um vídeo exclusivo dos moldes sênior do canal. Neste ano de 2024, nós temos algumas alterações na forma de distribuição dos moldes. Então eu peço a vocês que leiam a descrição do vídeo, onde estará detalhadamente explicado como os moldes serão fornecidos daqui para frente. Nas imagens que estão sendo mostradas, vocês podem observar algumas alterações que podem ser feitas no molde. São apenas algumas e não todas. O molde é fornecido nos tamanhos de 2 a 10 anos infantil e mais um molde de short adulto nos tamanhos de 34 a 50. Vamos começar então as nossas costuras de hoje. E o que nós vamos precisar então para fazer esse conjunto? Para fazer o top, nós vamos precisar dessas peças que vocês estão vendo e mais o babado que nós cortaremos depois, se você quiser colocar babado. Ele pode ser feito também sem babado nenhum, claro. Eu optei por fazer esse top com forro. E assim sendo, já que eu vou fazer com forro, eu vou fazer dupla face. Assim nós poderemos usar ele com o shortzinho, tanto de um lado quanto do outro. E eu quero mostrar para vocês como nós podemos fazer isso dupla face com o babadinho embaixo. São duas maneiras que a gente tem de fazer, eu vou explicar uma e fazer a outra para vocês verem. Então, o que nós vamos fazer aqui? O molde que vocês vão receber, frente e costas é o mesmo, tá bom? Eles não têm diferença, a diferença é apenas no abotoamento, que você vai escolher se vai abotoar nas costas ou na frente. Eu optei por fazer neste modelo um abotoamento na frente. Então o que você faz? Tanto no tecido principal quanto no forro, você vai cortar com a margem do abotoamento aqui, normal, abertinha. 2 vezes no forro, 2 vezes no tecido principal. E nós teremos aqui as partes da frente. Parte das costas está aqui. Eu vou dobrar aqui para vocês verem. Na parte das costas, ela vai ser então cortada na dobra do tecido, já que o abotoamento é para frente, certo? Então você vai dobrar onde está marcado o abotoamento, alinhar na dobra do tecido e cortar tecido principal e forro. E você vai cortar também as duas alcinhas. Vocês vão receber o molde nos tamanhos corretos e cortar as duas alcinhas. Shortinho, olha, aqui está. Este shortinho tem uma modelagem simplíssima. Eu já até ensinei vocês a fazer essa modelagem aqui no canal. E nós temos, acho que, vários outros vídeos com shorts que são dessa maneira, sem costura na lateral. Então, o que eu fiz aqui? O meu short, ele não tem uma margem, ele tem margem de costura, mas não tem margem para barra, tá bom? Então, o que eu fiz? Na hora de cortar, eu dobrei o tecido, 2 centímetros, você pode dobrar 2, 3, 4, quanto você quiser de barra. Então, eu dobrei e alinhei o molde sobre a dobra do tecido ali na barra e recortei. Então, depois que você faz isso, quando você recorta já com a barrinha dobrada, ela vai ficar dessa maneira. Olha, vocês podem ver que ela tem o desenho aqui em V, que é o que vai possibilitar que na hora de virar a barra ela fique correta. Essa é a primeira dica para cortar a barrinha do short. Segunda dica. Eu estou usando aqui um tecido cuja estampa está voltada para um lado só. Eu não posso virar essa estampa sem que ela fique diferente. Olha, se eu virar, vocês observem, aqui as flores estão para cima, aqui estão para baixo.
Então, na hora que você for cortar esse short, você vai cortar 2 pedaços de tecido onde caiba o short e vai alinhar um sobre o outro dessa maneira, ó, flor voltada para cima, aqui também a flor voltada para cima. Por que isso? Eu vou mostrar para vocês no tecido sem corte. Olha, aqui está o nosso tecido. Se você for dobrar esse tecido dessa maneira, como seria o que a gente faria normalmente, certo? Você ia dobrar, ia colocar o molde aqui, virava, né? Para fazer a barrinha, como eu disse para vocês, colocava o molde em cima e recortaria. Se você fizesse isso, o que ia acontecer? O short ia ficar aqui, olha, as flores estão viradas para baixo. O outro lado, as flores estariam viradas para cima. Então, no tecido que tem o desenho voltado para um lado só, você tem, ao cortar 2 peças que são espelhadas, você tem que cortar primeiro o tecido, colocar o tecido no sentido, ambos os tecidos no sentido do desenho e depois colocar o molde. Acho que deu para entender, né? Então, pronto. Dando sequência aqui o nosso vídeo de hoje. Esta batinha, nós já temos aqui no canal alguns vídeos com coisa semelhante. Nós temos um, se não me engano, é o vídeo do conjunto Girassóis, que ele é semelhante a esse. A costura é a mesma, inclusive. O conjunto Girassóis tem tamanhos menores. Esse daqui vai de 2 a 10 anos. Ele tem uma grade mais ampla. Como é que nós vamos costurar isso? A maneira é a mesma, como eu disse, do conjunto Girassóis. Então, eu vou dar uma explicação básica aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês vão lá no vídeo do conjunto Girassóis. Nós temos aqui, olha, tecido principal e forro, tá? Forro, tecido principal. Direito voltado para o direito, direito voltado para o direito. As 2 partes da frente. Parte das costas, a mesma coisa. Tecido principal e forro, direito, direito. E as nossas alcinhas. As 2 alcinhas estão aqui. A primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer justamente essas alcinhas para poder colocar as alcinhas na pala, porque a alcinha vai ser colocada antes de nós costurarmos a pala, para que fique embutida. Então, o que nós vamos fazer é fazer primeiramente as alças. Você cortou, vai dobrar dessa maneira, direito com direito, costurar aqui nas 2 alcinhas. Costurou só aqui, aqui não, aqui não. Costurou, vira para o lado direito, passa ferro e nós teremos as 2 prontas para poder embutir aqui na parte da frente e na parte das costas do top. Então, nós vamos primeiro fazer essas alcinhas. Com as nossas 2 alcinhas costuradas, nós vamos colocar, então, embutir essas alcinhas na parte da frente e na parte das costas. Então, aqui é a frente, aqui estão as costas. Você pode colocar primeiro na frente ou primeiro nas costas, tanto faz. Eu vou mostrar para vocês como se coloca, então, primeiro na frente. Nós já temos alguns vídeos onde eu acho que eu coloquei primeiro nas costas. O que é importante observar aqui? Vocês notaram que na alcinha ela não é reta, ela tem essa queda aqui dos 2 lados. Para que tem este desenho? Por que é que tem esse desenho? Este desenho, isso daqui, olha, ele tem que ficar alinhado ao decote. Então, vejam, se você alinhar assim, a alça fica para dentro. Então, nós sabemos que um alinhamento tem que ser esse. Nós estamos aqui com o lado direito de um dos tecidos, tá? Olha, dá para vocês verem bem, né? O alinhamento é feito aqui. Então, ela terá que ser costurada dessa maneira. Como nós vamos embutir, o que você vai fazer? Você vai virar isso sobre o tecido. Está aqui, olha. Mantendo o alinhamento, tá bom? Vocês observem, aqui está o decote, aqui está o desenho da alça.
Vocês vão manter esse alinhamento, o desenho da alça no decote. Eu vou alfinetar antes aqui, que é para vocês verem bem como é que fica. Feito esse alinhamento, é aqui que nós vamos costurar, certo? Aqui, olha. Então, na hora que você virar para o lado direito, ela vai estar dessa maneira, voltada para o lado de fora, como deve ser. Por que que a gente faz esse tipo de coisa? O nosso ombro não é reto, ele é assim, tá? Ele tem uma queda, certo? Do pescoço para o ombro existe uma queda, pequena, mas existe. Então, a alça deve ser feita sempre dessa maneira, para que não fique caindo, nem sobrando alça aqui do lado, tá bom? Então, quando vocês forem fazer uma alcinha numa roupa qualquer, digamos que você tem aí uma blusinha que você quer cortar e colocar uma alcinha mais grossa. A alcinha fina não precisa disso, claro, mas uma alcinha mais grossa. O que você vai fazer é isso. Você vai cortar a alça quadradinha aqui. De um dos lados você vai subir 1 centímetro e fazer esse desenho, para que ela fique desta maneira. Então, você fez isso aqui, olha, colocamos a alça alinhada ao decote e a 1 centímetro da cava. Por quê? Porque nós vamos usar 1 centímetro aqui de margem de costura. Alinhamos. Vamos alfinetar. Deixa eu pôr o alfinete para o outro lado, que é para a máquina não pegar na cabeça dele. Tá aqui, olha. Alinhamos, alfinetamos. Agora você vai pegar o seu outro tecido, direito com direito, alinhar também e costurar. Como nós vamos costurar isso? Você vai costurar a cava e vai costurar a parte de cima do decote. Eu normalmente costuro primeiro a parte de cima do decote, depois eu costuro a cava, depois eu costuro o centro da frente ou das costas. Aqui no caso é o centro da frente. Então, em um deles, porque nós vamos fazer isso aqui dos dois lados da parte da frente, certo? Tá aqui a outra alcinha. Você verifica o lado, é aqui. Alinhou a 1 centímetro, que é a nossa margem de costura. Gente, eu estou explicando isso para vocês com dezenas de detalhes, porque é o tipo de coisa que vocês podem aproveitar em qualquer outra costura, tá bom? Esses detalhes, eles fazem diferença no final, depois na costura. Por isso que eu faço questão, às vezes o vídeo fica meio chato, mas é para o bem de vocês, é coisa que mãe diz, né? Você leva um beliscão, mas é para o seu bem. Bom, então tá aqui, olha, colocamos a outra alça, vamos colocar em cima da mesma maneira e vamos costurar. O que nós vamos fazer aqui de diferente? Um dos lados você vai costurar cava, decote, centro da frente. No outro lado, você vai aqui no centro da frente, você vai virar 1 centímetro, que é a sua margem de costura. É bom fazer isso no ferro, tá bom? Virou, passou a ferro, elas estão alinhadas. Vamos alfinetar para ela não sair do lugar. Então, está aqui, olha, repetindo. Cava, decote, centro da frente. No outro, viramos no centro da frente, centímetro de margem de costura. E não vamos costurar isso, nós vamos costurar decote e cava. Com isso, nós estaremos embutindo as duas alcinhas na parte da frente. Vamos fazer essa costura, então, para poder embuti-las depois na parte de trás também. Aqui está, olha. Então, nós costuramos um lado, decote, cava e deixamos a dobrinha aqui. Nós estamos com o centro sem costurar, mas com a dobrinha já feita. Do outro lado, essa mesma margem de dobrinha aqui nós usamos para costurar o centro, decote e cava. Nós vamos agora fazer piques nas costuras curvas, que são as cavas, e virar para o lado direito.
Feito nossos piques, nós vamos tirar aqui o alfinete que nós usamos para prender a alcinha. É só puxar a alcinha, olha, ele vai estar viradinho aqui para o lado direito, bonitinho. Do outro lado também, um lado fechadinho, o outro lado está abertinho ainda, mas nós vamos fechar depois. Agora você vai passar isso a ferro para assentar todas essas costuras. E depois de passado a ferro, nós vamos então embutir a parte das costas. Ele está aqui nessa posição. Esta é a posição e o abotoamento, tá? Que ficará depois de pronto, tá? Ele fica assim. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós temos o tecido estampado, direito do tecido estampado. Você vai pegar o direito do tecido estampado, que ele vai ficar dessa maneira, certo? Então, você vai virar este direito, alinhar da alça da mesma maneira como nós fizemos aqui na frente. Ele vai ser alinhado no decote e no mínimo a 1 centímetro, que é a nossa margem de costura, 1 centímetro da cava. A parte das costas, se você quiser, você pode alinhar um pouco mais para dentro, que ela deixa a alça um pouquinho mais segura. Então, digamos, vamos alinhar aqui 2 centímetros para dentro, só para vocês verem que a opção existe, tá? Não é obrigatoriamente alinhado a 1 centímetro. E normalmente, se a alça de trás fecha um pouco, ela segura melhor também a alça da frente no ombro. Do outro lado, a mesma coisa. Está aqui o desenho da alça. Você vai alinhar também a 2 centímetros, a mesma distância que você alinhou a outra. E alfinetar. Sugestão. Você alinha a parte de cima aqui do decote e verifica se a alça foi alinhada na mesma distância mesmo, tá bom? Para que ambos os lados fiquem iguais depois da gente costurar. Então, agora que nós alfinetamos, ela estará assim do outro lado, olha. Nós vamos pegar o nosso outro tecido, lado direito com o lado direito, alinhar. E alinhado, nós vamos então costurar cava, decote e a outra cava. Costurado, nós fizemos os piques aqui nas partes curvas da cava, tiramos o excesso aqui nos cantinhos e você pode já virar para o lado direito também. Aqui do lado das costas, vocês viram que nós colocamos a alcinha um pouco para fora do desenho da cava. Então, ela vai ficar assim, olha. Ela não sai daqui, ela tá entrando um pouquinho. E aqui vocês podem, então, observar como a alcinha costurada dessa maneira fica perfeitinha em relação ao desenho do nosso ombro, que tem a queda para o lado do ombro. Nós vamos agora, então, costurar as duas laterais. Maneira bem simples, você alinha primeiramente a costura das cavas, considerando que os tecidos aqui são diferentes, você observe com bastante atenção esse alinhamento. Alfineta e agora costuramos de um lado até o outro, fechando as duas laterais. Está aqui, olha a costura feita. Alinhado bonitinho aqui, porque os tecidos são diferentes. Se você costurar em desalinho, ele aparece muito, tá bom? Eu vou dar aqui 2 dicas simplesinhas para vocês, mas que no resultado final da costura podem dar alguma diferença, tá bom? Eu costumo fazer o seguinte: na hora que eu vou fechar as laterais, uma das costuras da cava eu viro para um lado e a outra eu viro para o lado oposto. Ela não vai ficar muito grossa aqui. E a segunda dica, depois disso eu viro e costuro aqui pelo lado direito. Aqui está costurado, olha, acho que dá para vocês verem. Bem rente, segurando essa costura aqui. É uma costurinha de reforço.
Então agora nós estamos com a nossa palhinha aqui praticamente pronta, só falta o babadinho. Está aqui, olha, eu ainda vou passar a ferro. Ela está dessa maneira, está com uma das laterais aqui, o centro, melhor dizendo, aberto como nós deixamos. E nós vamos colocar o babadinho agora aqui. Antes disso, você vai observar se tem alguma diferença aqui para ser acertado. Então nós vamos fazer esse acerto, medir essa distância de um lado ao outro, cortar uma tira com 2 vezes essa distância pela largura que você quiser o babado. Eu quero um babadinho menorzinho aqui, eu vou cortar com 10 centímetros. Nós vamos usar um para a costura aqui em cima e mais ou menos 1,5 para a barra. E ele vai ficar com 7,5 a 8 centímetros no final. Eu vou cortar então. Estão aqui, olha, as cortadas as 2 faixas que eu vou precisar para fazer o babado. Se você conseguiu cortar a faixa sem emenda, tudo bem. Se você precisou de emenda, como foi o meu caso, o que você vai fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui, uma costura francesa. Por quê? Porque nós precisamos usar esse babado de um lado ou do outro. Então ele não pode ter uma costura aparente. Você vai fazer uma costura francesa ou uma costura inglesa aqui. Ambas vão ficar com a costura embutida. Para fazer a costura francesa, você vai fazer primeiro uma costura pelo lado direito. Então aqui é o direito, aqui é o direito, tá? Nós estamos com os 2 avessos aqui frente a frente. E vai fazer uma costura bem rente aqui à margem. Fazer uma costura muito próximo à margem pode ser ruim. Então eu usei aqui um pouco mais de meio centímetro, costurei onde vocês estão vendo a marcação branca. E agora vou diminuir isso daqui um pouco. Deixei essa costura com 3 milímetros. Agora você vai virar. O ideal aqui é você passar isso daqui a ferro para assentar essa costura que você fez direitinho. Então você vira, assentou essa costura. Você vai novamente agora fazer uma segunda costura aqui, embutindo essa costurinha aqui de dentro. Feita essa segunda costurinha, nós vamos agora fazer uma terceira costurinha. Aqui onde ela ficou abertinha, você vai virar para um dos lados e costurar bem rente à margem. Dessa maneira, nós teremos um acabamento limpo, tanto do lado avesso quanto do lado direito. A emenda que nós fizemos fica desta maneira. Nós estamos com os 2 lados sem nenhuma costura aparente. Feita essa costura, nós vamos fazer a barrinha dos 2 lados do babado. Você vai marcar a ferro essa barrinha e fazer bem perfeitamente. Se precisar, você marque com giz e costure, para que essa costura fique reta e a barra fique toda por igual. Depois disso, você vai marcar da barra para cima 1,5 centímetro de qualquer lado, tá bom? Para fazer esse tipo de babado, nós temos que usar um tecido que não tenha avesso direito. Então você vai marcar e vai virar agora aonde fez essa marcação e vai passando a ferro, respeitando esse 1,5 centímetro da marcação que você fez. Você vai passar a ferro na barra toda. Nós marcamos isso em todo o babado e vamos passar a ferro agora na barra de todo o babado. Depois de passado a ferro, você vai costurar rente, bem rente. Se necessário, você use o marcador da máquina ou o marcador
aquele que tem ímã, para que você mantenha a costura reta e bem rente mesmo a essa barrinha. Vamos fazer isso então. Vejam, aqui está. Eu fiz essa costura, acredito que esteja dando para vocês verem, bem rente mesmo a barrinha. Uma dica, você não comece a costura pela ponta. Quem já está acostumado a costurar sabe que começo de costura pode esgruvinhar, pode franzir o tecido. Então, nós temos aqui já uma dobra, o que dificulta mais ainda. Então, o que você faz? Comece do centro e venha para a borda do babado. É mais fácil você terminar, dar um pequeno retrocesso, do que começar dando um pequeno retrocesso. Então, feita essa primeira costura, o que você vai fazer agora é simplesmente dobrar isso daqui agora até onde foi feita a costura. Como a costura já está feita, essa dobra fica bem simples de fazer. E ela vai ficar por igual. Você vai dobrar, passe novamente a ferro para ficar bem assentadinha e depois passe a última costura bem rente à dobra, tá bom? Desta maneira, nós teremos uma barra que vai ficar boa dos dois lados. Um lado, a barra estará visível a barrinha, mas estará bem feita. E do outro lado estará a barrinha normal, como a gente sempre faz. Então, nós vamos fazer isso agora. Eu vou virar até encostar na costura, passar a ferro e depois fazer a segunda costura da barra. Costurada, nós estaremos então com a barrinha assim por um lado e assim pelo outro lado. Poderemos usar o babado dos dois lados. E agora, então, nós vamos passar os dois fios de franzir na parte de cima do babado e franzir para colocar aqui na nossa palhinha que já está pronta. Eu vou franzir o babado e colocar porque eu quero dar uma dica para vocês aqui a respeito do franzido do babado aqui na frente. Mas a colocação final será como nós já temos em outros vídeos, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Eu não quero gastar muito tempo com isso, porque nós ainda temos o short para fazer e eu tenho algumas explicações a dar a respeito desse short. Então eu vou franzir o nosso babado e colocar para mostrar para vocês como deve ser feito isso. Coloquei o babadinho. Aqui é o lado da pala que está aberto, vocês se lembram. Coloquei o babadinho. O lado que está aberto é o lado que vai se sobrepor no abotoamento. O outro lado é o lado que vai ficar para dentro. Então, neste lado, eu coloquei o franzido até a margem que nós temos aqui da barrinha. Vem franzindo bonitinho, bonitinho. Do lado de cá é o lado que vai ficar para dentro. Então, neste lado, 2,5 centímetros a 3 aqui para dentro, você não franze, tá? Você estica o tecido e franze dali para fora. Porque, olhem, aqui não está franzido. Isso daqui vai se sobrepor. Então, se você franzir o de baixo também, ele fica muito mais alto aqui na frente. Fica mais bonitinho se você fizer dessa maneira. Então, nós estamos agora com ela com dupla face. Como é que nós vamos fechar? Está em outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo. Mas eu já vou mostrar para vocês rapidinho, para quem só quiser relembrar. Está aqui o babadinho, você coloca para o lado de dentro. Este daqui é o forro. Você vai alinhando até o final e costura. Depois disso, como nós estamos com a pala aqui aberta, é só puxar. Mas isso tem em outro vídeo que vocês vão ver com mais detalhes. Desta forma, nós teremos a batinha com o lado vermelhinho
e o outro lado com a estampa do nosso short, que com o acabamento vai ficar assim. Costurada, virada para o direito, nós estaremos com um lado dela dessa maneira e o outro lado dessa maneira. Quando vocês forem fazer esse tipo de costura com a abertura no centro de um lado para poder tirar por dentro, vocês procurem deixar a abertura do lado que vai ficar para dentro no abotoamento. Neste caso, como é dupla face, isso não faz diferença. Porque aqui, olha, nós vamos virar o lado vermelhinho, o que vai ficar para dentro é o lado que já foi costurado. Mas do outro lado é o contrário, tá bom? Então, no caso de dupla face, você pode deixar aberto qualquer um dos lados. Mas se você for fazer alguma coisa que não é a dupla face, procure deixar aberto o lado que vai ficar para dentro, porque o acabamento pode ficar um pouquinho melhor. É isso aqui, olha. Então, nós estamos com a batinha de um lado assim e do outro lado toda vermelhinha. E vamos ver agora, então, o nosso short. Antes que eu me esqueça. Abotoamento com casas e botões em roupas que tem dupla face, eu já mostrei como é que faz num vídeo que estará aqui embaixo também. Se você colocar os botõezinhos de pressão, tic-tac, aquele botão Ritas, ele fica do mesmo jeito de ambos os lados. Mas se for para fazer casa e colocar botões, tem um segredinho. Então, vocês que quiserem fazer casa e colocar botões, assistam o vídeo que estará na descrição desse vídeo. Olha só que gracinha que fica a batinha. Vamos aproveitar que nós estamos olhando a batinha aqui e já dar algumas explicações a respeito de alterações possíveis nela. A primeira alteração e mais óbvia é encompridar esta bata. E vocês olhando para ela percebem que se vocês fizerem ela, por exemplo, até o joelho, ela vira uma jardineirinha. Nós até temos no canal uma jardineirinha vermelha, mais ou menos nesse estilo, fica super gracinha. Outra alteração que pode ser feita é você colocar babadinho aqui, vocês vão observar a hora que fizerem que a costura está aqui, olha, a costura está para o lado de fora. Então, antes de você fazer essa costura, você está aqui com a sua alça. Você faz um babadinho, coloca aqui dentro, costura, aí vira para o lado direito, ela já fica com um babadinho aqui na alça. Também fica super bonitinho. Alteração, claro, nós estamos com o abotoamento na frente. Como eu disse para vocês no início, o molde frente e costas é igual. Então, se você quiser usar esse abotoamento nas costas, vai dar no mesmo, tá? Ela não tem diferença na cava, não tem diferença no decote. Então, também pode ser usado tanto abotoado na frente quanto nas costas. E vocês viram que nós fizemos aqui com dupla face. Bom, nós vamos fazer agora então esse short. E esse short, a minha ideia desse vídeo, inclusive, era gastar um pouco mais de tempo nesse short. Mas eu acho que eu já gastei tanto na blusinha que não vai gastar tanto no short, não. O molde desse short é um molde simples, é um molde comum, um molde bem básico, como eu disse para vocês, acho que nós já até temos no canal moldes nesse estilo de short. Não tem costura na lateral, gancho da frente, gancho das costas simples, modelagem simplíssima. E a costura dele também é simplíssima. Então, como eu mostrei anteriormente para vocês, ele tem margem de costura, mas não tem margem de barra. Nós cortamos dobrando a barra, como foi mostrado. Aqui no cos, ele tem 1 centímetro, que é margem de costura, para que você coloque um cos. Ele não está com o cos incluso. Então, o que você pode fazer aqui?
Se você tem mais experiência e já quer aumentar para colocar o cos, é simples. Antes de você cortar, você decide, eu quero um elástico de 4 centímetros. Então você vai precisar de 4 centímetros para o elástico, 4 centímetros que é a volta que vai dar, mais um para a costura. 4, 4, 8, 9. Cortado com 9 centímetros a mais, você vai fechar, virar, fazer o cos e pronto, colocar elástico, simples. Eu quis fazer esse short dessa maneira para mostrar para vocês uma maneira de vocês fazerem uma alteração num short, por exemplo, que vocês já tenham, tá? Você tem um short que já está feito, bonitinho, mas ele ia ficar mais bonitinho se ele tivesse aquela cabeça franzida que alguns shorts têm. Nós também temos dele aqui no canal, mas foi feito com o cos direto. Se você tem um molde ou um short que não tem o cos já incluso no desenho do short, não tem problema nenhum. Você pode fazer essa alteração para colocar aquele tipo de cos que tem o babado para cima do elástico, mesmo que você já tenha cortado ele sem o aumento na cintura. É isso que eu quero mostrar para vocês. Porque, como eu disse, você pode ter aí um short que já está feito, você cansou dele, o tecido é bom, ainda está perfeitinho, você quer dar uma mudada na aparência dele. Você coloca esse tipo de costa aqui em cima, ele já fica uma gracinha. Digamos, você veja, você tem um shortinho aí branco, você coloca um babado para cima azul marinho, um cintinho vermelho, você já altera totalmente a aparência do seu short, fica com uma carinha nova, uma carinha bonitinha, e a alteração é simplíssima. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no nosso short que já foi cortado, com margem de costura de 1 centímetro nos 2 ganchos e na cintura? Nós vamos primeiramente costurar a parte da frente. Eu vou costurar, passar o overlock ou zigue-zague, fazer os piques, é uma costura curva, e rebater pelo lado de dentro. Você tem opção também, se preferir, de fazer como nós fizemos no babado, com costura francesa. Então, o que você faria? Você já costuraria ele pelo lado direito, com uma margem pequena de costura. Lembrem-se, nós temos 1 centímetro de margem de costura aqui. Eu normalmente, para a costura francesa, uso 1,5, mas dá para fazer também com 1 centímetro. Só que com bastante cuidado. Você tem que fazer uma primeira costura com menos de meio centímetro, para depois virar e fazer a segunda costura, completando o centímetro de margem de costura que nós temos. Não é o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma costura simples. Então, direito de uma das partes do short, direito da outra parte do short, costura os piques, como eu indiquei anteriormente. Nós costuramos então o gancho da frente. Passei overlock, fiz os piques, rebati essa costura pelo lado direito. Estamos com o gancho das costas ainda aberto. O que você vai fazer aqui agora é fazer o cos, tá bom? Então você vai decidir qual é o tipo de cos que você quer. Se você quer um cos aqui simples, com elástico, digamos, de 4 centímetros, você vai cortar uma faixa deste tamanho aqui, com 10 centímetros de largura. 4 para o elástico, 4 para a volta do tecido sobre o elástico, 1 para cada ponta, para a costura de cada uma das pontas. O lado de dentro e o lado de fora. Se você quer fazer um short com aquele babadinho franzido em cima, você vai então decidir qual é a largura que você quer do elástico, quanto você quer que fique para cima este babadinho. E vai cortar de acordo com essa medida. Lembrando sempre que quando você for definir isso, você precisa ter 1 centímetro de margem de costura, aqui, 1 aqui.
E ele terá que ter sempre o dobro da medida, porque o cos não é só a frente, é frente e verso, não é? É direito e avesso. Então, neste caso, por exemplo, vamos pegar a fita aqui. Eu tenho aqui, olha, 1 centímetro que eu vou usar para costurar o cos aqui, tá? Então, temos 1 centímetro. Eu vou colocar um elástico de 4 centímetros. Então, vai até aqui o elástico, tá? 5 centímetros. O babado que sobraria aqui é o que sobra para cá. Seriam 7 centímetros de babado. Você decide se isso é muito, se isso é pouco, se você quer menos, se você quer mais, tá bom? Esta medida fica a seu critério. Só lembrando que nesta medida deverá conter 1 centímetro de margem de costura, a largura do elástico e o tanto que você quer de babado sobrando. Esta medida deverá ser dobrada. Vejam, eu tenho aqui, olha, 12 centímetros e meio. No total da minha faixa, eu terei 25 centímetros, porque é o lado avesso e o lado direito. Acho que ficou claro, né? Desta forma, nós podemos colocar qualquer tipo de cos em qualquer short que você já tenha pronto, inclusive, tá bem? Eu tô mostrando para vocês e vou fazer o short com este babadinho aqui para cima, mas eu acho que para este modelo, onde nós já temos babado na batinha, o ideal seria fazer o short com cos simples, ou fazer o short com babado e a batinha sem o babado. Nas fotografias vocês já viram isso. Eu mostrei nas fotos para vocês o short com babado e a batinha sem babado, e o short sem babado e a batinha com babado. Eu acho que os dois com babado fica um pouco exagerado, mas isso também, claro, fica a gosto de vocês. Então, aqui o que nós vamos fazer? Eu vou costurar, tanto faz pelo avesso ou pelo direito, porque você vai fazer a costura final virando com o acabamento. Eu vou costurar pelo avesso para vocês verem sobre o que eu estou falando. Lado avesso do short, lado direito do nosso babado. Você vai lá na sua máquina e vai costurar isso aqui usando o centímetro de margem de costura. Dona Renata, posso fechar esse gancho antes e colocar o babado depois já com ele todo fechado? Pode, mas dá mais trabalho. O que eu tento mostrar para vocês aqui é a maneira mais fácil e mais rápida de se fazer as coisas. A maioria das pessoas não tem tanto tempo sobrando assim, né? Então, o que nós vamos fazer agora é costurar o cos no short, desta maneira, direito, avesso. Vamos lá. Aqui está, nós costuramos, passei um overlock, virei essa costura para o lado do cos e rebati. É importante que você rebata essa costura para que ela não fique solta aqui dentro. Quando você vai passar elástico, qualquer tecido solto atrapalha e atrapalha bastante. Agora que nós estamos então com o cos costurado, nós vamos fechar o cos e fazer as costuras necessárias para o tamanho do elástico que nós queremos. Se você costurou os dois ganchos e colocou o cos já com o short fechado, você simplesmente vai virar, fazer isso daqui, fazer o primeiro acabamento aqui, medir o elástico e colocar ao redor. Nós aqui vamos colocar com ele aberto ainda, porque como eu disse para vocês, essa maneira é a mais rápida e a mais fácil de fazer. Vocês vão verificar isso se forem testar as duas maneiras. A maneira de você fazer o acabamento vai ser praticamente o mesmo, só que nós estamos com ele aberto. Então, o que você vai fazer aqui? Nós temos 1 centímetro de margem de costura, certo? Primeira coisa, você vai achar o seu meio aqui. Isso é uma coisa importante pelo seguinte:
O cós deste short, ele não é totalmente reto, tá? Ele tem uma curvazinha, então o tecido que nós usamos para fazer o cós é reto, e é onde nós costuramos não é reto. Então nós vamos começar essa costura do centro para as laterais, para não termos problema. Então você acha o centro aqui do seu cós, vai lá no ferro, dobra o seu 1 centímetro, passa bonitinho, alinha o centro do cós ao centro do short, a costura central aqui da frente. E deste meio para a lateral, você vai costurando o seu cós, sempre usando essa margem de centímetro de costura que nós temos aqui, tá bom? Do meio para lá. Se você começar daqui, é quase garantido que você vai ter problema quando chegar no fim, tá bom? Então comece sempre, quando você tiver um tecido reto numa costura curva, comece sempre pelo meio. Vocês vejam aqui, olha, eu passei o centímetro, aqui está a marca que eu fiz do centro. Pegamos essa marca, vamos alinhar exatamente ali onde é a costura do gancho, o gancho da frente que já está costurado. E vamos alinhar isso na costurinha que nós fizemos aqui para rebater. Primeira coisa, alinhou o centro, você vai vindo e vai alinhar agora a lateral, tá? Você procure fazer isso porque quando você vai fazer um cós muito largo, ele quase sempre dá problema se você não tomar esses cuidados, tá? Você vai vir costurando sem alfinetar ou sem alinhavar, ele vai repuxando para um lado. Então, pôs o alfinete, alinha aqui mais, aproximando os alfinetes, aqui, olha, se você vier só costurando, ele vai dar defeito. Você tem que realmente alinhar, alfinetar e depois costurar. Mesmo fazendo isso, você vai costurar do meio para o fim. Deu para entender, né? Alinhava se for preciso, mas a costura deve ser feita sempre do meio para a lateral, para o final da costura. Está aqui, olha, costuradinho, bonitinho, nada franzido, tudo completamente bem alinhadinho aqui. Você vai agora passar esse cós a ferro para que esses dois tecidos fiquem realmente completamente assentados, tá bom? Depois disso, gente, vocês estão vendo que eu tô respirando com dificuldade aqui, né? Eu tô com o ar-condicionado ligado e tenho duas luzes aqui nas laterais para poder fazer com que a filmagem fique boa, que praticamente inutilizam o ar-condicionado. Eu tô morrendo de calor, não estou conseguindo respirar, mas enquanto eu estiver viva, nós vamos continuar. E vamos lá. Aqui é onde nós fizemos a costura, segurando o tecido, você vai pegar o seu elástico. Eu vou usar esse aqui, olha. Esse elástico tem 4 centímetros. Aí você, a maneira mais simples, é o que eu tô mostrando para vocês. Você alinha o elástico tipo 2 milímetros para cima dessa costura e marca. Eu faço isso diretamente com elástico. Eu não uso a régua para fazer isso. Eu marco a exata largura do elástico. Não é exata porque nós estamos afastando ele ali um pouco, que é para não entrar com muita dificuldade. Agora a gente dá uma reforçadinha aqui na marca e pronto. Esta marca que nós fizemos aqui é onde nós vamos agora passar a costura para formar a canaleta do elástico. Então, olha, vocês vejam que aqui está. Com essa costura, nós fizemos aqui a canaleta do elástico.
Agora você vai pegar o seu elástico, vai medir o tamanho do elástico que você precisa para o tamanho que você está fazendo. Nós temos em todos os moldes uma tabela de elásticos já com os 2 centímetros de margem de costura. Mas em se tratando de elástico, eu sugiro sempre que vocês confiram essas medidas com a criança. As crianças não têm o mesmo corpo. As medidas que são passadas para vocês são medidas padrão, tá bom? Então é sempre bom conferir com a medida real da criança. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu elástico e vou medir no tamanho que eu preciso para a cintura da criança. No meu caso é aqui, olha, 51 centímetros e meio, já com a margem de costura. O meu hábito não é cortar o elástico. Eu normalmente marco o elástico, aí eu vou pegar aqui o passador de elástico. Aqui está a marca que eu fiz do tamanho que eu preciso do elástico. Não cortei. Vou colocar o passador e vou começar a passar esse elástico sem cortar. Observe sempre, na hora que começar, você já ajeita esse elástico para que não corra o risco dele ficar virando depois, tá bom? Se ele entrar torto, vai ser um trabalhão depois para ajeitar isso. E começamos então a passar o elástico. Olha, estamos quase chegando na marquinha. Puxo. Eu vou entrar essa marquinha cerca de meio centímetro aqui para dentro. Paro, tá? Paro aqui, não puxo mais o elástico. Vou na máquina e vou costurar esse elástico 1,5 centímetros aqui para dentro, para segurar o elástico. Aqui, olha, costuramos o elástico. Costuramos, vou puxar esse elástico aqui, olha. A costura está ali, tá? Vou desencapar aqui o elástico e vou cortar rente à costura. E agora, então, com o nosso elástico aqui já preso, nós vamos terminar de passar até o outro lado. Não está virado. E nós vamos agora, então, costurar esse lado também. Você vai puxar aqui até cobrir um pouquinho aqui esse elástico. Nem precisa cobrir todo, tá? E vai fazer a mesma costura aqui, 1,5 centímetros, 2 para dentro. E nós estamos, então, com o nosso elástico costurado. Você vai ajeitar aqui com o dedo. Ele não costuma virar, mas ele dobra. Então, você vai ajeitando para desdobrar. E nós vamos agora voltar à máquina e bem aqui no meio do elástico, passar uma costura segurando ele novamente, tensionando ao máximo, tá bom? Bem no meio dessas duas costuras. E aqui está, então, o nosso short cos franzidinho, babadinho para cima. E nós vamos agora, então, fechar esse short. Vocês se lembram que nós deixamos aqui 1,5 centímetros a 2 nessa costura do elástico. Nós vamos fechar o gancho das costas agora com costura francesa. Então, você vai alinhar o nosso babado, primeiramente, e vai costurar usando no máximo 4 milímetros de margem de costura aqui pelo lado direito. Fizemos a segunda costura pelo lado avesso. Viramos. E vocês vão ver agora
que o lado direito está com a costura embutida. Precisamos fazer costura francesa aqui? Precisamos, porque se você fizer a costura simples, direito com direito, do short, a costura aqui no babado vai ficar aparecendo. Então, além das duas costuras que nós já fizemos aqui para a costura francesa, você agora vai virar essa costura para um dos lados e rebater a costura pelo lado de fora, de cima a baixo, tá bom? De forma que aqui no babado nós teremos uma costura embutida. Não vai ficar aparecendo como apareceria se a gente tivesse costurado normalmente. Se você for costurar o short primeiro e depois colocar o cos, também não vai ter problema, tá bom? Você vai poder costurar normalmente, numa costura normal, sem ser costura francesa. Mas na minha opinião, como eu já disse, dá muito mais trabalho. Então nós vamos rebater essa costura agora das costas, vamos fechar aqui a entrepernas, unindo a costura dos ganchos e costurando do meio para baixo, observando ao costurar o desenho que nós temos aqui na barra, tá bom? Você vai costurar aqui, virar, fazer a mesma coisa do outro lado. Overlock ou zigue-zague, virar a costura para um dos lados, rebater e depois virar para fazermos a barrinha. E a costura do entrepernas deve ser feita dessa maneira, como eu disse para vocês. Costurou, vira, acompanhando o desenho. E nessa curvinha aqui você faz um pique, tá bom? Dos dois lados. Agora, na hora que você virar a barra para fazer, ela vai estar perfeitamente assentada. E aqui está então o nosso shortinho, cintura alta, babadinho, o nosso top. Você pode fazer uma faixa, o que é até recomendável, porque fica muito bonitinho, para amarrar na cintura do shortinho. Uma faixa, um cintinho, se quiser fazer passante para colocar aqui do lado, também pode. E ele fica uma gracinha. Alterações você pode fazer no comprimento, as alterações que quiser. Alterações para o cos eu já expliquei para vocês no momento que nós fomos cortar o short. As alterações possíveis, algumas delas também já mostrei para vocês no decorrer do vídeo. E dupla face, como vocês viram também no decorrer do vídeo. Era o que nós tínhamos então para esse nosso primeiro vídeo agora de fevereiro. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.